Se não fosse pela ajuda do Jesse, o Walt teria se ferrado várias vezes em Breaking Bad. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, todas as vezes que o Jesse Pinkman salvou o Walter White. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira vez onde o Jesse salva a vida do Walt é quando ele introduz ele na vida do crime. O Walt sempre foi um cara inteligente e esperto, só que do mundo do crime ele não entendia absolutamente nada. Então ele decide chamar o Jesse pra ser o seu parceiro. Mas conhece o negócio. E eu sei química. Eu acho que você e eu poderíamos ser parceiros. A ideia inicial do Walt é que ele vai ser o cozinheiro e o Jesse vai ser o cara das ruas, porque ele é desenrolado, ele entende das ruas. Eu sou vagabundo, eu sou bandido, eu sou frio, eu sou calculista. Se não fosse pela ajuda do Jesse, o Walt jamais teria conseguido entrar no mundo do crime. Porque o Walt não conhecia ninguém, ele não tinha as maldades da rua e ele não fazia a menor ideia de como se introduzir para começar a vender o seu cristal. Você quer cozinhar cristal agora? Você e eu. Então, se não fosse pelo Jesse, o Walt até poderia cozinhar metanfetamina, só que ia chegar na parte de vender, ele não ia conseguir, porque ele não conhecia ninguém, ele não entendia nada do mundo do crime. Mas já o Jesse era diferente, porque ele conhecia os traficantes, ele conhecia as ruas, e ele também sabia as maldades que você precisa ter para sobreviver no mundo do crime. Eu acho que se caso o Walt tivesse entrado pro mundo do crime, mesmo sem a ajuda do Jesse, eu acho que ou ele teria sido preso, ou ele teria sido morto em menos de uma semana. Mas o Jesse ajudou demais o Walt, porque foi o Jesse que fez várias conexões, foi o Jesse que ajudou o Walt a conhecer várias pessoas. O primeiro deles foi o Crazy Eight, foi graças ao Jesse que o Walt conheceu o Crazy Eight e quase fechou um acordo com ele, infelizmente não deu certo, mas caso tivesse dado, teria sido mérito do Jesse. E também foi o Jesse que meio que apresentou o Tuco pro Walt, porque se não fosse pelo Jesse, o Walt jamais conheceria essas pessoas, o Walt jamais teria tido a possibilidade de revender cristal, e também foi graças ao Jesse que o Walt conheceu o Badger, o Skinny Pete e o Combo e pôde colocar eles para vender cristal na rua. Se não fosse pelo Jesse, o Walt jamais teria conhecido várias pessoas e nunca poderia vender os seus produtos. E também foi o Jesse que falou para ele que o melhor advogado que ele poderia contratar é o Sol. É sério, quando a coisa fica feia, você não quer qualquer advogado criminal, tá? Você quer um advogado criminoso. Então o Jesse servia para guiar o Walt no mundo onde ele não conhecia ninguém, no mundo onde ele não sabia de nada. O Jesse meio que ensinava as paradas para ele e conforme as temporadas foram avançando, o Walt foi aprendendo, se desenrolar e foi meio que aprendendo a caminhar sozinho sem o Jesse. Mas o Jesse teve um papel muito importante e crucial no início da vida criminosa do Walt. Muito obrigado. Inclusive o Jesse estava programado para morrer no final da primeira temporada. Ele ia servir somente para introduzir o Walt nesse mundo e depois que o Walt tivesse entrado, aprendido as coisas, conhecido gente, o Jesse ia morrer. Mas o Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad, percebeu que os dois tinham uma química muito boa e que o Jesse era um personagem fenomenal. Então ele decidiu manter o Jesse na história porque ele sabia que ia render o bloco. Não aplica calor a um frasco volumétrico. É para isso que precisa ser o frasco temperado. Pelo jeito você não aprendeu nada na minha aula de química, não é? Não. Você me reprovou. Pô, e olha que decisão boa do Vince Gilligan, porque caso ele tivesse matado o Jesse, cara, a história seria muito diferente. Vários momentos de Breaking Bad seriam diferentes, na minha opinião até piores, porque o Jesse é um personagem muito bom. É, só tem vacas. Tem uma casa de vacas, com vacas a uns 3 quilômetros daqui. Casa de vacas? É onde elas vivem. As vacas. Ah, tanto faz. Então foi graças ao Jesse que o Walt entrou pro mundo do crime, sentiu vontade de viver novamente, porque ele gostava daquele mundo, o mundo das drogas, o mundo do crime, fazia o Walt se sentir vivo, então ele teve vontade de pagar o seu tratamento contra o câncer, e melhor, ele conseguiu ganhar dinheiro para pagar o seu tratamento, então tudo isso ele tem que agradecer ao Jesse. Então se não fosse por ele, o Walt jamais teria entrado pro mundo do crime, e caso ele tivesse entrado, ou ele seria morto ou seria preso em uma semana. E graças a ele também, ele entrou pro mundo do crime, deu tudo certo, ele conseguiu ganhar dinheiro, pagou seu tratamento e se curou do câncer. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E a próxima vez que o Jesse salva o Walt é quando ele consegue o trailer pra eles cozinharem. Quando o Walt e o Jesse decidiram que iam começar a cozinhar cristal, eles precisavam de um lugar pra fazer isso. Essa bagunça não fica aqui mais do que um dia. O quê? Achei que montaríamos aqui. A gente não vai montar aqui. Essa é minha casa, eu não faço isso aqui.
Porque a chance de dar merda é absurda, porque os produtos que eles utilizam pra cozinhar soltam um cheiro muito forte, então algum vizinho poderia desconfiar, ou qualquer outra pessoa poderia desconfiar e ligar pra polícia, assim eles estavam completamente lascados, então eles precisavam de um lugar seguro e isolado pra cozinhar. Então eles têm a ideia de utilizar um trailer pra eles cozinharem, porque eles pegariam o trailer, dirigiriam pra um lugar isolado, no meio do nada, num lugar que não tivesse ninguém, cozinhariam numa boa, sem risco nenhum de dar algo errado. Um trailer seria uma boa. Como um Winnebago? Eu conheço um cara que quer vender o dele. Ele vai acampar com ele. Para um laboratório, seria o ideal. Só que o problema aqui é que eles não têm um trailer, então o Alt vai lá, pega $7.000 e dá na mão do Jesse pro Jesse desenrolar um trailer pra eles. E o Jesse até fala, cara, 7 mil não é nada, eu não consigo comprar nenhum trailer com $7.000. Tá, olha só, aqui não tem nem 7 mil e o cara quer 85. Esse é todo o dinheiro que eu tenho no mundo. Então o Alt manda o Jesse dar seus pulos, manda ele negociar e conseguir arrumar esse trailer de alguma forma. Você é um traficante. Negocie. Você não é o cara que me dava aula, tá? Não é mesmo. E ele até consegue, porque no outro dia o Jesse já aparece ali com o trailer e eles partem pra cozinhar. E quando a gente assiste a primeira temporada, a gente acha que sim, o Jesse pegou aquela grana, foi lá, negociou, desenrolou o trailer, mas não foi dessa forma que aconteceu. Porque lá mais ou menos na terceira temporada a gente acaba descobrindo que o Jesse pegou aqueles 7 mil do Alt e foi pro puteiro se divertir com seus amigos. Então ele torrou aquela grana com mulher, com bebida, com droga e não conseguiu comprar o trailer. Só que depois daquela noitada de jogar todo o dinheiro fora, o combo acaba falando pro Jesse que ele tem um trailer que tá parado e dá aquele trailer pro Jesse. Pouca gente lembra desse detalhe do Jesse indo pra festa, torrando a grana e não comprando o trailer, mas ninguém desconfia disso e principalmente o Alt nem pensa nisso porque ele aparece lá com o trailer perfeito. E aqui, novamente, o Jesse ajudou o Alt a entrar no mundo do crime, porque se não fosse por esse trailer, ele jamais teria cozinhado cristal. E tem outra, se não fosse pelo Jesse conhecer o combo, o Alt jamais teria comprado o trailer de ninguém, porque com $7.000 ele jamais teria conseguido comprar um trailer. Porque nem o Jesse conseguiu, né? Se não fosse a bondade do seu amigo combo, ele nunca teria acesso àquele trailer e eles jamais teriam cozinhado cristal. E a próxima vez que o Jesse salvou a vida do Alt foi quando o Tuco sequestrou eles. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque se você não se inscrever, o Tuco vai aparecer na sua casa e vai te encher de porrada. Quando o Tuco sequestra o Jesse e o Alt, ele leva eles lá pra uma casa no meio do nada. E nesse momento eles têm a ideia de tentar envenenar a comida do Tuco, mas não dá certo e ele acaba descobrindo. Então ele decide que vai matar os dois. Então ele pega os dois, leva eles pra fora da casa, joga o Jesse no chão e já tá com a arma na cabeça dele preparadinho pra dar um tiro. E aqui parecia uma situação sem escapatória, porque depois que o Tuco matasse o Jesse, ele ia matar o Alt. Então, os dois estavam completamente lascados. Mas nesse momento, o Alt consegue meter um papinho, consegue falar com o Tuco acaba se distraindo e o Jesse vai lá e dá uma pedrada na cara dele. E nesse momento, o Tuco fica meio desorientado e começa uma porradaria entre ele e o Jesse. Ele acaba deixando a arma cair e o Jesse vai lá e pega a arma dele. E o Jesse não perde tempo e já dá um tiro no Tuco. O Tuco não morre, mas ele fica ainda mais desorientado, acaba caindo ali, e nisso o Alt e o Jesse veem um carro se aproximando e decidem sair correndo dali. E nisso aquele carro que tava vindo chega, a gente vê que é o Hank, ele chega lá e dá um pipoco no coco do Tuco e o Tuco morre. E foi graças ao Jesse que o Alt conseguiu escapar dessa situação, porque caso não fosse o Jesse dando uma pedrada no Tuco, o Tuco provavelmente mataria os dois ali, e eles iam estar numa situação sem escapatória. E o Tuco é um personagem maluco, violento, que dá muito medo. Ele é um cara que mata por qualquer coisa. Ele é tipo o Pedrinho Matador. Em Breaking Bad, eles tinham o Tuco. No Brasil, a gente tinha o Pedrinho Matador. Então, novamente, o Alt tem que agradecer o Jesse, porque se não fosse ele, eles jamais teriam escapado daquela situação com o Tuco. Mas ainda bem que o Jesse conseguiu reagir, dar uma pedrada no Tuco e eles, escapuliram. E a próxima vez que o Jesse salva o Alt é quando ele mata o Gale. Nesse momento de Breaking Bad, o Gus só quer matar o Alt. Esse é praticamente o único objetivo dele. Então, ele coloca um cara pra aprender a receita de metanfetamina do Alt. E esse cara é o Gale. E quando ele aprende a receita, quando ele aprende exatamente a receita exata pra produzir uma metanfetamina de qualidade, o Gale tá pronto pra substituir o Alt. Então, depois que o Gus já tem um substituto pra cozinhar um cristal igual do Alt, ele manda o Mike buscar ele lá na casa dele pra, meter bala nele, meter um pipoco no coco. Por favor, não faça isso.
Mike, não precisa fazer isso. Infelizmente eu preciso, Walter. Lá embaixo. Eu cozinho de graça e não vai haver mais problemas, eu prometo a você. Não. E nesse momento que o Mike pega o Walt, ele leva ele pra aquele laboratório de metanfetamina que ficava embaixo da lavanderia. E nesse momento ele só tá aguardando o Gus ligar pra ele pra dar a autorização dele matar o Walt. Só que nesse momento o Walter White fica desesperado e começa a negociar sua vida. Eu prometo, se eu puder falar com o Gus, por favor, e se eu falar com ele, eu sei Não. que ele vai entender. O Gus, Walter. eu posso convencê-lo, por favor, Não. por favor, deixa eu falar com Não. ele, por favor, deixa eu falar com ele. Cala a boca! Calado! Então ele diz que pode entregar o lugar que o Jesse tá pra eles irem lá, matarem o Jesse e deixarem ele viver. E vale a pena mencionar que nesse momento o Gus também tava com ódio absurdo do Jesse, porque o Jesse tinha desobedecido umas ordens dele, tinha matado uns traficantes lá, então a relação entre Gus e Jesse não tava muito boa, só que o Gus não sabia o lugar que ele tava. Eu entrego Jesse Pinkman. Tá bom? Como disse, ele é o problema. Ele sempre foi o problema. Então, o Mike aceita que o Walt entregue o lugar que o Jesse tá pra ele também poder matar ele, só que o Walt fala, cara, eu também não sei onde ele tá, eu também não sei onde ele tá se escondendo, eu preciso ligar pra ele pra gente marcar um encontro num lugar, e quando ele for se encontrar comigo, vocês vão lá e pegam ele e matam ele também. Só que nessa ligação, o Walt não marca nenhum encontro com o Jesse, ele só vai lá e manda o Jesse ir matar o Gale. Já fez? Não, ainda não fiz. Vai ter que ser você. O quê? Nem ferrando, cara. Escuta, está mais perto do que eu. Você tem 20 minutos na frente. E na mesma hora o Mike desliga aquela ligação e manda o Victor, que era outro capanga do Gus que tava lá com eles junto na lavanderia, ir até a casa do Gale pra evitar que o Jesse mate ele. Porque se o Jesse matasse ele, o Gus não ia mais poder matar o Walt, porque não ia ter um substituto pra cozinhar um cristal puro e de qualidade. Consequentemente, o Gus pararia de ganhar muito dinheiro. Até porque, como o produto do Walt é bom, é forte, é puro, cara, a galera paga muito caro, o Walt fazia o Gus ganhar muita grana. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Mas como o Jesse é um cara obediente, ele foi até a casa do Gale e matou ele. E no momento que o Jesse fez isso, ele acabou de salvar a vida do Walt mais uma vez, porque agora o Gus não mataria mais ele, porque não teria um substituto pra cozinhar cristal. Na verdade, o Gus poderia até matar, só que como o homem gosta de dinheiro, como o Gus Fring gostava de ganhar muito dinheiro, e o produto do Walt era uma parada muito lucrativa, ele decidiu que não ia matar o Walt, porque senão, ó, as finanças dele, ó, iam cair demais, ele ia parar de ganhar muita grana. E a próxima vez que o Jesse salvou a vida do Walt foi quando ele disse que não cozinharia pro Gus. É aquilo, na quarta temporada de Breaking Bad, o Gus só pensa em matar o Walt, porque ele sabe que o Walt é um cara problemático. E como o Gale já tava morto, ele não poderia matar o Walt porque não teria um substituto pra ele. Então o Gus começou a fazer de tudo pra adquirir a confiança do Jesse, pro Jesse se tornar o substituto do Walt e cozinhar cristal no lugar dele, pro Gus poder matar o Walt de uma vez por todas. Sabe fazer a fórmula do Walter. Pode fabricar o produto, sem nenhuma ajuda, sozinho. Não. Esse é o seu plano? Bancar o meu amigo e me fazer cozinhar pra você depois de matar o Sr. White. Porque o Jesse sabia a receita, ele sabia produzir um cristal com a mesma pureza que o Walt. Mas aqui ele se negou a cozinhar pro Gus. Ele disse que se o Gus matasse o Walt, ele não cozinharia. Vamos falar de homem pra homem. Se matar o Sr. White, vai ter que me matar também, ouviu? E se o Jesse tivesse aceitado substituir o Walt, cozinhar no lugar dele, na mesma hora o Gus ia lá e mataria o Walt. Pode cuidar do laboratório sozinho agora. Não pode? Deixa o Sr. White ir. Pague ele. Mande embora. Mas não mate. Sabe que isso não funciona. Então você tem um problema. Então o Jesse evitou que o Gus matasse o Walt duas vezes. Na primeira, ele foi lá e matou o Gale, que era o substituto do Walt, e na segunda, ele se negou a substituir o Walt, a cozinhar no lugar dele. Também falou pro Gus que se você matar o Walt, eu não vou cozinhar pra você. Então aqui, mais uma vez, o Jesse salvando a vida do Walt, porque o Gus, cara, o Gus tava doido pra matar o Walt. A única coisa que passava na cabeça do Gus é ganhar dinheiro e matar o Walt, ganhar dinheiro e matar o Walt. Ele só queria matar o Walt e ganhar dinheiro.
E a próxima vez que o Jesse salvou a vida do Walt foi quando ele falou que o Gus visitava o Hector Salamanca no asilo. Na quarta temporada de Breaking Bad, o Walt tá sem escapatória e ele sabe que a qualquer momento o Gus vai matar ele. E nesse momento, quem fica insistindo pro Gus não matar o Walt é o Jesse, porque vale a pena mencionar que depois de todos aqueles conflitos, do Jesse matar o Gale, eles acabam se acertando, eles ficam numa boa e o Jesse até começa a trabalhar junto com o Gus, começa a fazer umas viagens, ir pra todo lado junto com o Gus, e ele sempre fala, cara, deixa o Sr. White viver, deixa o Walt ficar vivo, esquece ele, deixa ele de lado, mas o Gus fala, o Walt é perigoso, o Walt não é confiável, eu preciso matar ele. Nesse momento aqui é até um pouco engraçado porque o Gus fica fazendo de tudo pra colocar o Jesse contra o Walt e o Walt fica fazendo de tudo pra colocar o Jesse contra o Gus. E querendo ou não, o Jesse tava com um pouco de pena do Walt, ele tava com medo do Gus matar ele, porque querendo ou não, embora eles tenham uma relação muito conturbada, o Jesse gostava do Walt. Eles se davam até que bem, eles até que se gostavam, então o Jesse meio que não queria que o Gus matasse ele, o Jesse queria que o Gus largasse ele de lado, deixasse ele quieto, deixando ele viver numa boa. E o Walt vivia insistindo pro Jesse matar o Gus, só que quando ele percebeu que o Jesse não faria isso, ele pediu alguma informação que poderia ajudar ele a matar o Gus. E o Jesse se negou a dar qualquer informação. Só que aí chega naquela parte dos conflitos, aonde o Jesse acha que o Gus envenenou o Brock, e nesse momento o Jesse fica muito revoltado com o Gus e fala pro Sol que o Gus sempre visita um velho no asilo e que essa informação pode ajudar o Walt de alguma forma a matar ele. E pra quem não lembra, o velho que o Gus visitava no asilo era o Hector Salamanca. Tem alguma coisa pra mim? Me diz que eu não vim até aqui por nada. Sim. Eu estive pensando. E? Casa Tranquila. O que é Casa Tranquila? É uma casa de repouso em Passeio del Norte. O garoto disse que Fring o levou até lá para visitar um paciente. Alguém que Pinkman disse que você com certeza vai se lembrar. Tio Salamanca. E o Walt acaba descobrindo nesse momento que o Hector e o Gus são inimigos mortais. Não tem ninguém que o Hector odeie mais do que o Gus. Sei que você me odeia, mas aposto que existe uma pessoa que você odeia bem mais. Eu tô oferecendo a você uma oportunidade de vingança. E nesse momento da história de Breaking Bad, o Gus estava disposto a resolver tudo, a acabar com todas as pontas soltas. Então ele estava se planejando para matar o Walt e para também matar o Hector, porque ele queria resolver tudo, ele queria acabar com todos os possíveis problemas que ele podia ter. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. E é até meio engraçado falar que o Hector Salamanca oferecia ameaça pro Gus, sendo que o cara é um velhinho que fica ali na cadeira de roda e a única coisa que ele consegue fazer é babar e ficar apertando a campainha. Mas se o Gus acha que ele é uma ameaça e quer matar ele, quem sou eu pra discordar? Então, como o Gus estava disposto a matar o Hector, o Walt foi lá até o asilo, conversou com ele, explicou toda a situação, falou que não tinha escapatória, só que o Walt dá uma oportunidade pro Hector conseguir matar o Gus. Óbvio, o Hector também morreria, só que anteriormente, caso o Gus matasse ele, ele morreria sozinho. Só que com a ideia do Walt, ele morreria, mas ele levaria o Gus junto com ele. Então o Hector Salamanca aceita, o Walt coloca várias bombas na cadeira de roda dele, e o Walt faz uma ligaçãozinha ali para que essas bombas sejam ativadas através daquela campainha que ficava na cadeira de rodas do Hector. Então, nesse momento que o Gus vai até lá para matar ele, ele começa a apertar aquela campainha e explode tudo e consegue matar o Gus. E antes ele, que morreria sozinho, conseguiu levar o Gus junto com ele e os dois inimigos acabaram sendo mortos junto. Mas o Walt só conseguiu executar essa ideia graças ao Jesse, porque o Jesse deu a informação pro Sol de que o Gus sempre visitava esse asilo, de que o Gus sempre ia até lá. Se não fosse por essa informação que o Jesse deu, o Walt não teria conseguido matar o Gus. Provavelmente o Gus teria matado ele, teria matado o Jesse, teria matado todo mundo, teria feito uma limpeza. Então, graças ao Jesse, o Walt conseguiu salvar todo mundo e matar o Gus. Eu acho que nessa situação o Gus teria matado até o Sol, porque é meio engraçado nessas cenas, nesses conflitos, o Sol fica totalmente cagado, ele começa a destruir tudo lá do escritório dele, ele vai pra uma casa lá meio escondida, o Sol fica cheio de medo, fica todo cagado com medo do Gus matar ele. Até o Sol teria morrido nessa jogada aí, mas graças às informações do Jesse, todo mundo ficou vivo e feliz. Pinkman disse que ele estava torturando o velho. Como assim?
E a próxima vez que o Jesse salvou a vida do Walt foi quando ele teve a ideia de utilizar os imãs. Depois que o Gus morre, a polícia acaba descobrindo toda a operação de drogas dele. E quando a polícia tá investigando tudo do Gus, eles acabam encontrando um notebook. E nesse notebook tem várias informações comprometedoras que ferraria todo mundo que já tinha trabalhado com o Gus em algum momento. Isso envolve Sol, Jesse, Walt, até o Mike se ferraria nessa. Só que pior ainda, nesse notebook tinha várias filmagens das câmeras de segurança daquele laboratório da lavanderia. E nessas gravações tinha o Walt trabalhando, tinha o Jesse trabalhando, tinha o Mike lá. Então, a qualquer momento, a polícia encontraria as filmagens nesse notebook e tava todo mundo lascado. E não tinha o que ser feito, porque esse notebook já tava lá na sala de evidências da polícia. Mike, onde está o laptop? No DP. Comando da área noroeste, no segundo andar. Eles etiquetam e cadastram. Está no sistema e guardam na sala de evidências. Não tinha ninguém que pudesse entrar lá para destruir essas provas e era questão de tempo até que a polícia descobrisse aquilo tudo e visse aquelas filmagens do Walt trabalhando no laboratório, cozinhando cristal, e ele e todo mundo ia se ferrar. Aquele laptop podia muito bem estar na Lua. Eles constroem salas de provas como cofres de banco. E adivinhem por quê? Porque malucos como você querem invadi-las. Não há como vocês o tirarem de lá. E quem falou? Nós só temos que destruir o que está nele. Então agora você quer explodir uma delegacia? Dá um tempo, Mike. Eu não falei isso, não. Então, nesse momento, o Jesse tem a ideia de utilizar um imã gigante para destruir esse notebook na sala de provas. Ou que tal um imã? Que imã? O que isso tem a ver, Jesse? É só... Então, o Jesse dá a ideia de utilizar um imã gigante para conseguir destruir esse notebook lá da sala de evidências da polícia sem precisar entrar lá dentro. Então, a ideia do Jesse é que eles peguem um imã gigante, vão ali do lado de fora da sala de evidências, ativem aquele imã e, consequentemente, o notebook vai ser destruído. Porque dentro do notebook tem componentes que são atraídos pelo imã. E como não tinha forma deles entrarem dentro da sala de evidências, ali do lado de fora mesmo, eles utilizariam um super imã e conseguiriam destruir aquele notebook, porque o imã é muito forte, os componentes internos dele seriam atraídos, seriam destruídos, então eles destruiriam as evidências do notebook do Gus. Wait. Yeah, that did it. Yeah, bitch! Magnets! Oh! E essa ideia do Jesse dá muito certo, eles conseguem destruir o notebook e a polícia nunca descobre aquelas filmagens que tinha lá dentro. E se não fosse por essa ideia do Jesse, muito provavelmente teria tudo dado errado nesse momento, a polícia já estava prestes a investigar aquele notebook, a ver tudo que tinha ali dentro e todo mundo se ferraria, principalmente o Walt. Tá a uns 2 metros, tá bom? Tá perto bastante? Desliga! Calma! Então, mais uma vez, o Jesse acabou salvando o Walter White. E se salvando também, né? E salvando a galera, porque todo mundo que já tinha trabalhado com o Gus ia se ferrar, porque no notebook tinha muita informação. E é interessante perceber como várias vezes em Breaking Bad as coisas teriam dado totalmente errado pro Walt caso o Jesse não existisse, ou caso o Jesse não tivesse alguma ideia ou feito alguma coisa pra salvar ele. Na verdade, se não fosse pelo Jesse, o Walt não teria nem entrado no mundo do crime. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui, e também vou te convidar para assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que você vai curtir, porque são vídeos feitos com carinho, feitos com amor, bem produzidos para te alegrar. Então clica aí, assiste um desses vídeos que eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!